E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Ingrid. Ela vai falar sobre a aprovação dela, as coisas que ela fez, as estratégias que ela seguiu. E vamos aprender, vamos sugar todo o conhecimento dela, a experiência sobre o Revalida e aprender muito com a experiência dela. Bom dia, doutora Ingrid. Tudo bom? Bom dia, Rafael. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. Melhor ainda que eu soube da aprovação sua e do seu marido, Tiago, também, que estava conversando com ele agora há pouco. E agora vamos saber de você. Me conte duas coisas, mesma coisa que eu perguntei. Conta um pouquinho da sua história. Por que você foi estudar no exterior? Como é que foi? Onde foi que você estudou? Se apresente. E como foi que eu entrei nessa história? Como foi que você me conheceu? Certo. Então, assim como o Tiago, eu também sou fisioterapeuta. Eu me formei um pouco antes dele, a gente não se conhecia. A gente veio se conhecer no trabalho. E nessa história de trabalhar muito, eu tive uma viagem marcada. Eu resolvi visitar uma tia minha nos Estados Unidos. E para isso eu precisei ralar muito. Trabalhei feito uma louca. Eu, às vezes, saía de casa e não sabia nem qual era o lugar que eu tinha que ir, porque eu também era instrutora de Pilates. Então, assim, eu tirei férias de uma pessoa, eu fazia atendimento em clínica, trabalhava no hospital. Então, tinha dia que eu não sabia para qual lado eu ia. E aí, juntei um dinheirinho, viajei. E lá, ela é enfermeira, ela fez universidade aqui no Brasil, conseguiu revalidar lá nos Estados Unidos depois de muito esforço. E conversa vai, conversa vem, ela perguntou, eu falando, né, do tanto que eu tinha trabalhado, e ela perguntou por que eu não ia para lá. Eu disse, não, tia, por enquanto não faz parte dos meus planos. Aí ela fez, por que você então não vai fazer medicina na Bolívia? Você tem família lá, tem prima que estuda lá, já teve outro primo que se formou bem antes, que era irmão dessa prima, né? Então, assim, tinha esse histórico, e também eu tenho família lá. E aí eu dizia, não passava pela minha cabeça isso. Mas, enfim, ela despertou em mim uma reflexão que eu não tinha parado até então, não tinha passado na minha mente. E aí, quando eu voltei dessas férias, eu refleti muito, parei para pensar e eu coloquei, né, alguns objetivos na vida. Ou eu ia abrir um estúdio de Pilates, tinha conversado com uma amiga minha, ia abrir com ela, ou eu ia começar a estudar, me preparar para fazer o vestibular de medicina, ou eu ia para os Estados Unidos revalidar e trabalhar como fisioterapeuta lá, né? Já tinha essa porta. E minha mãe me apoiou também, veio falando, né, que eu podia estudar e tal. Comecei a fazer cursinho aqui na minha cidade. Mas teve aquela história do FIES, eu cheguei ainda a fazer um vestibular, ver a história do FIES, que estava difícil e tudo. E foi aí que entrou o Tiago também, com essa ideia, né? Com essa história de que tinha uma amiga lá na Bolívia, em Santa Cruz, e como ele sabia desse também, esse ponto, né, que eu tinha parentes lá, a gente começou a conversar e amadurecer essa ideia. Eu sei que essa minha viagem foi em 2014, em 2015, mais ou menos em agosto, a gente já tinha decidido que ia para a Bolívia. E, assim, foi uma coisa incrível, porque quando a gente decidiu, nossa família apoiou, que foi uma surpresa também, morar em outro país e tudo, né? E em 6 meses a gente fez toda a documentação. A gente fez por conta própria. E deu certo. Quando foi 6 meses depois, a gente estava lá, já pediu férias, o pessoal do emprego nem sabia que nossos planos quais eram. Eu sei que eu pedi férias e não voltei nunca mais lá. Ixi, até hoje estou esperando tu voltar. Isso. E através dessa amiga de Tiago, né, que a gente conheceu você. Na verdade, eu até ri quando você falou da live que você fez lá, se justificando, né, na primeira vez que você fez a prova. Eu cheguei a abrir essa live. Mas como na época não era interesse meu revalidar ainda, acho que eu estava no internato, não lembro, eu não assisti, mas eu lembro que eu cliquei, eu já te seguia. E aí, quando essa amiga de Tiago, que também aprovou, né, assim, fez o curso com você e aprovou, ela falou sobre você, aí eu falei, eu realmente já ouvi falar de Rafael, conheço, ele tem um canal no YouTube, também tem uma página no Instagram, que ele sempre publica vídeos. E foi dessa forma que a gente chegou até você. Me conte. Agora vamos contar sobre a parte da aprovação na prova teórica e as estratégias que você fez. Como é que foi o seu estudo? Como é que você fazia para estudar para a prova teórica?
Como era a dinâmica, quantas horas por dia, quanto tempo você estudou, me conte, para que a gente possa extrair conhecimento disso aí. Certo. Então, a gente, né, lá na Bolívia, pelo menos, tem a prova de grado. A gente fez essa prova em agosto. E as inscrições para a primeira etapa do Revalida foram em dezembro, se eu não me engano. Então, assim, a gente fica meio perdido nesse período, sem saber muito quando é a hora certa de começar, o que é que a gente fica esperando para dar o primeiro passo, fica também falando com amigos, né, sobre as experiências deles. E, enfim, uma amiga nossa, Maíra, ela já tinha até aprovado na primeira etapa, e, assim, foi ela que deu norte para a gente, sabe? Mais ou menos em outubro a gente começou a estudar, a gente assinou a plataforma, começou a estudar, mas não estava fluindo, assim, a plataforma, a gente não estava sabendo usufruir dela. Tipo, a gente assistia as aulas, mas eles davam um cronograma de questões que a gente estava se sentindo muito mal, porque eles davam questões para a gente responder de provas de residência, de conteúdos que a gente não tinha revisado. Então, quando a gente tentava responder e via os comentários, tinha classificação, tinha várias coisas que você tem que ter um embasamento, né? Então, assim, não estava dando certo aquilo, a gente estava se sentindo muito mal, estava se achando, assim, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de medicina, porque tudo isso precisa ser estudado, pelo menos para nós, né? Estudar a teoria e depois tentar fazer as questões. Certo. Daí a gente desfez, né, dessa parte do cronograma, assistiu às aulas, e aí foi chegando numa parte que as questões eram próprias do INEP, e a gente respondia as questões do INEP, fazia as revisões e começou a fluir, né? De acordo com o tema que a gente assistia, a gente revisava as questões. E aí começou a dar certo também, desse jeito. Então, assim, até aí foi um pouquinho difícil de conseguir achar o ponto certo, né? De estudar. Depois disso, também veio a questão do casamento, teve o casamento em dezembro. A gente parou praticamente um mês inteiro em novembro. Foi uma época que começaram as revisões da plataforma, a gente não conseguiu acompanhar. Depois passou o casamento, lua de mel, ano novo, a prova já era em março, e a gente começou janeiro tentando resgatar os estudos. E aí eu sei que foi uma maratona, foi uma corrida contra o tempo. A gente queria vencer conteúdo teórico, queria vencer as questões. Teve a prova discursiva também, que a gente foi até uma falha, assim, não se preparou tão bem. Mas, no fim, chegou uma semana antes, eu acho que a gente venceu os conteúdos e correu atrás. Chegou massa, a gente fez a prova e fluiu, deu certo. Por incrível que pareça, assim, o esforço que a gente fez retornou, né? Foi muito corrido mesmo, a gente abriu mão de tudo, praticamente. Ou seja, você se adaptou, você usou o material que você tinha de uma forma que era melhor para você. Muitos cursos que existem no mercado, eles focam muito nas provas de residência. Mas é como a gente vê, né? A gente que já fez a prova do Revalida, a gente vê que as questões do Revalida, elas são muito repetitivas. Então, se você faz as provas várias vezes, você começa a enxergar os padrões. E é o que eu sempre falo para os alunos do curso teórico que eu tenho. Enxergue os padrões na prova, porque aí é o que vai fazer você aprovar. Não tem segredo. A prova do Revalida é diagnóstico e tratamento. Alguma outra questão que vai falar de epidemiologia ou classificação, mas vamos dizer assim, os 10% que não é o grosso da prova. E aí o que eu achei legal do seu testemunho é que você enxergou isso e foi usar da forma que era melhor para você. Isso aí foi bom. Porque se você, do jeito que você tinha pouco tempo, se você fosse fazer a proposta que eles estavam dando para você, você ia passar a perder muito tempo e talvez não tivesse chegado no final dos temas, não tivesse conseguido. O que você diria para quem vai se preparar para a prova teórica? Quais são as coisas que são importantes para quem vai fazer a prova teórica? Então, essa questão, assim, queria até voltar um pouquinho, que funciona para outras pessoas, né? Não funcionou para nós. Fazer questões, sem ter conhecimento, assim, de classificação, de Monif, de Hint, de Birrades, essas coisas. Por exemplo, que caiu, a gente não tinha tanta familiaridade no início, né? Mas funcionou para mim, uma amiga minha que foi quem me orientou, que faça as questões que vierem, tem que fazer o máximo possível, mas assim... Por outro lado, eu senti um pouco de falta de realmente resolver questões do INEP, certo, né? De pegar questões antigas, inclusive na prova discursiva, depois que passou, uma amiga minha que fez prova comigo, ela falou assim, nossa, caiu igual na questão teórica. Essa candidíase mamária caiu numa prova anterior, eu respondi, e eu nunca, nem sabia, assim,
de questões anteriores revalidas, não cheguei a fazer, só as que a plataforma me dava. Então, assim, quem tem mais tempo e puder responder questões antigas e tudo, né, do Revalida mesmo, INEP, responda, porque eu acho que ajuda muito, assim, a questão de pensar rápido. O curso me ajudou muito, realmente, né? Quando eu lia, tinha questões que eu lia, assim, as 3 primeiras linhas e eu já sabia a resposta. Porque ele enrola um pouquinho, assim, mas tem palavras-chave que eles repetem muito. Então, você já bate o olho ali e sabe o que é que ele está querendo cobrar. Entendi. Então, eu acho que é isso. É responder questões, não deixar de lado a teoria, porque muita gente deixa, tem que ter um equilíbrio, né? Entre teoria e responder as questões e também se preparar para a discursiva. Porque eu cheguei na discursiva, eu vi aquela folha ali, eu disse, meu Deus, como é que eu vou escrever aqui? Eu vou colocar o número 1 para escrever tudo junto, eu pulo uma linha. Ninguém me ensinou isso. Cheguei lá na hora, dei uma olhadinha assim para quem já tinha feito prova antes, né? Que a gente ficou conversando antes. A menina está fazendo assim, vou fazer também. E aí foi. Mas apertou um pouquinho, assim, né? Na questão do resultado. Entendi. Me pegou um pouco a discursiva. Entendi. Então, é isso. Quem estiver se preparando aí, foca nas questões, mas não deixe de lado a teoria. Ou seja, você talvez deveria ter se preparado um pouquinho mais, assim, pelo que você está relatando, em cima da prova, né? Treinar Isso. a prova na íntegra, colocar o tempo, fazer, simular, pegar todas as provas anteriores, fazer as discursivas. Ou seja, focar um pouquinho mais nas questões, talvez o resultado teria sido... Não importa. Passou é o mais importante, né? Passou é importante. Mas, assim, para quem vai se preparar, são dicas importantes para quem vai se preparar, né? É. Aí você aprovou. Mais importante, aprovou na prova teórica. Foi fazer a prova prática. Quais foram as suas estratégias? O que foi que você pensou? Como foi que você começou a estudar? Como foi a história a partir daí? Bom, quando a gente vê o resultado, é uma alegria imensa, né? Principalmente assim, a gente não precisou de recurso, então é um alívio muito grande você não ter que passar mais um mês esperando o resultado final, porque até sair o resultado, sua vida fica estagnada. Você não sabe se você estuda para a primeira fase ou se você começa a focar na segunda fase, né? Então, assim, essa nossa amiga também, a mesma que orientou a primeira etapa, Maíra, ela já tinha feito a segunda, né? Aprovou também. E aí ela que nos orientou em relação a checklist, a esqueleto. Então, é um abismo que a gente cai da primeira fase para a segunda. Não tem nada a ver o estudo, essa questão de checklist, nunca ouvi falar, é tudo muito novo, parece que você fica perdido, né? E aí ela chegou para nós e começou a fazer uns encontros, assim, né? Umas reuniões, e ela mostrava, né, o checklist inépica, como é que eles fazem, que você tem que se apresentar, que estação, como é, né, as peculiaridades de cada estação, de pediatria, cirurgia, gineco, o que é que você tem que perguntar obrigatoriamente ao paciente, né, que não pode faltar. E aí, assim, a princípio foi ela, né, até sair o resultado, que foi quando a gente começou a buscar informação de cursos. Ela fez um curso em São Paulo, então, assim, ela tinha propriedade para falar da experiência dela. A gente já também teve uma amiga de Tiago que fez o seu, também teve propriedade para falar do seu. E tinha N outros cursos em São Paulo, né? Que, assim, pesou um pouco para nós a questão de deslocamento, hospedagem, cursos também que são caríssimos. E nós morando na Paraíba, você em Maceió, a gente viu que, assim, questão de distância e de gasto, né, em relação a isso, ia ser bem menor. Então, assim, o fato também de ter o histórico de aprovação pesou bastante. Mas o conselho que essa nossa amiga deu, e a que fez o curso em São Paulo, foi: façam um curso que treinem bastante estações. O meu, acho que eu só treinei 20. Era um curso grandioso, desses assim, bem... Mas ela achou que essa questão de estações foi insuficiente. 20 estações, só 2 dias, gastou tanto dinheiro, foi para São Paulo, não sei o quê, hospedagem, curso tão caro para pouco treinamento. Ela se sentiu muito bem, claro, né? Curso muito bom, muito organizado, se sentiu preparada, porém, viu essa falha, né? Então, quando a gente viu que tinha a opção de fazer em Maceió, uma pessoa que já tem um histórico, né? Bacana, uma bagagem boa, que também treina 9 estações, um curso de 3 dias, fechou ali. Foi perfeito para nós, né? Aí a gente
também buscou informações com outras pessoas que já fazem o teórico, né? Eu já tinha visto publicando no Instagram, aulas e tal, que foi Yara e Fábio, perguntei a eles, que já tinha também outra pessoa. Também falei com uma amiga minha aqui, de João Pessoa, foi com a gente também, Ingrid, que tinha conhecidos, que fez o teu curso teórico, que fez questão de fazer o prático também. Então, assim, foi juntando, né, um leque de informações que, no final, a gente chegou à conclusão de que era a melhor escolha. Entendi. E foi, né? E foi. Agora me conte. Graças a Deus deu certo, maravilhoso. O método foi muito bom, deu certo, e é muito bom a gente falar sobre a experiência do êxito, né? Me conte, vamos falar um pouquinho sobre o curso lá, antes de a gente falar sobre as suas dicas para a prova prática. O que foi que você percebeu que você desenvolveu? Porque você já tinha conhecimento, você já tinha se preparado para a prova teórica, já estudava há muito tempo, já recém-formada. O que foi que o curso te ajudou na sua aprovação, objetivamente? Certo. Então, como eu tenho o Tiago, a gente, né, como casal, como pessoas que moram no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, a gente tinha uma vantagem muito grande, que era de treinar ao vivo, né? Assim, pegando os cards, encenando a entrada e tudo. Mas o que pegou muito, assim, quando a gente chegou lá, foi a questão do tempo. A gente treinava em 10 minutos, lá no seu curso, né? Aí em Maceió, acho que eram 6 minutos. E, assim, foi quando apertou mesmo, né? Que a gente viu que a gente estava muito suave, né? Tava assim, não estava aquela pressão da prova, né? E foi essa questão do tempo, assim, que é uma corrida realmente contra o tempo, que foi o ponto mais positivo, né? A questão também de treinar com atores, né? Pessoas que estão ali, estão simulando o dia da prova, o apito, você parar na frente da porta, você vê colegas, assim, todos posicionados, uma simulação real, né? Do dia da prova. Isso foi bastante importante, assim. E também a questão, as estações 5 e 10, né, que a gente fazia com a Anitta ali, que tinha um feedback, que tinha um vídeo, foram muito importantes também. Você ouvir de uma pessoa de fora que já teve contato com a prova, quais são as suas falhas, onde você pode melhorar. E isso foi muito bom. Quando você assistiu os vídeos, você fazendo a estação depois, teve coragem de assistir? Não tive coragem, não. Até hoje eu não tive coragem de assistir, mesmo depois que passou. Mas, assim, eu sei como foi, né? Eu estava lá, então eu tenho noção de Entendi. como foi. E você recebeu feedback lá ao vivo, né? Tudo que você tinha feito. Me conte. Aí depois do curso da prova prática, quando terminou o curso, eu falei uma coisa para vocês que eu fico guardando, sempre falo. Diz, olha, sejam egoístas. Não treinem com pessoas que não seguem a mesma estratégia que vocês seguem. Porque vocês vão se atrasar. A pessoa não faz do jeito que você faz, aí você vai atrasar. Você, no caso, tinha o seu parceiro de estudos. Quando vocês, vamos imaginar vocês antes do curso e vocês depois do curso. O que foi que mudou agora? Qual foi a diferença porque agora tinha pouco tempo, a prova já estava perto e vocês tinham que correr atrás do tempo para poder otimizar. O que foi que mudou na postura de vocês? Teve alguma coisa Você falou que antes você demorava muito tempo, não sei o quê. E como foi depois? Então, né, o curso deu aquele estalo na gente, né, de apressar. Quando a gente chegou, a gente fazia em 10 minutos antes do curso. Voltou para casa, disse, não, vamos fazer em 8? Vamos fazer em 8 porque nem fica muito corrido. Às vezes as estações não chegavam a terminar, né, aí no curso, porque era muito corrido. Mas também não fica tão demorado. Começamos a fazer em 8. Foi pior do que fazer em 10. A gente ficou mais demorado do que antes. Aí estava chegando a prova, começou o estresse. Vamos voltar por 6 minutos. Rafael pressionou a gente ali, estava dando certo. Agora a gente está aqui com 8 minutos, não está conseguindo terminar, está faltando coisa. Então, assim, essa questão do tempo, a gente teve que... Tentou, assim, burlar, né, o que você ensinou, e não deu certo. A gente voltou por 6 minutos e correu atrás. Aí foi quando a gente viu, né, se encaixou e viu que tinha que apressar mesmo. Porque no dia da prova, eu fiquei muito decepcionada, assim, eu achei até que talvez eu não conseguisse, porque teve estações que eu não consegui terminar. Eram estações muito longas, né, o Revalida, ele conseguiu baixar a nota de corte e prejudicar a gente de um jeito que ninguém vê, ninguém de fora vê aquilo. Porque a hipertensão, nossa, que estação boa, hipertensão arterial, aferir a hipertensão arterial, nossa, qualquer pessoa sabe fazer isso. Eu até fiquei com raiva, eu vi comentários de pessoas que publicam, né, assim,
assim que sai a prova, publica, né? As estações que caiu no Instagram. E aí o povo, nossa, caiu isso. E uma pessoa fez, quais foram as estações de procedimentos? Aí a outra pessoa falou, Papa Nicolau e aferição da pressão arterial. E a menina deu gargalhada lá. KKK, pressão arterial? Meu Deus, muito fácil. Muito fácil, realmente. E eu perdi muito tempo fazendo passo a passo, falando detalhadamente, coisa que ele só pontuou 3 itens. Então, assim, eu perdi muito tempo. Eu achei que a estação seria isso. Eu disse, agora eu vou ganhar os pontos da estação. E não era. Cheguei, terminei, só deu tempo de pedir um eletrocardiograma e minha estação terminou. Eu não fiz as mudanças que tinha que fazer, não dei as orientações que tinha que fazer, não perguntei se tinha dúvidas, não deu tempo de fazer nada. Então, assim, para quem está de fora, às vezes, olha lá os temas, acha que, nossa, foi uma prova muito fácil, mas só sabe quem está lá dentro, né? É porque o segredo é o esqueleto. Só tudo que você falou aí eu só penso, o segredo é o esqueleto. A gente quer fazer, a gente quer mudar. Toda vez que a gente tenta mudar, porque o INEP, o esqueleto nada mais é do que o padrão que o INEP segue. É o que ele quer que a gente faça, sempre é o que ele quer. Eu tava pegando as estações, né? Aí eu já resolvi as primeiras, né? Acho que só falta de preventiva, que eu gravei vídeo lá com o pessoal do Instagram, tal, não sei de quê, né? Aí eu revisando as estações e eu só enxergando. Quando você vai analisar ponto por ponto das estações, porque é como a gente falou, tem 8 pontos, 8 estações que elas seguem padrões de estações anteriores. Então, elas estão dentro dos temas objetivas e discursivas. E tem 2 estações ali que vão ser novidade, que é difícil, tal, vai ser... Mas é nessas estações que você não sabe o que fazer, que você tem que fazer o que você faz sempre. Porque são esses pontos que vão lhe salvar. Beleza, você não pode ser que você não tire 6 pontos, mas se tire 4,5, olha, de uma estação que você não ia fazer nada, você tirar 4,5 é muita coisa. Porque vai ter estação que você vai tirar 7, 8. Então, uma vai balancear. E é esse o negócio. A gente treina para ser catador de pontos. É por isso que você aprovou, porque você soube desenvolver as estações. Lógico, o primeiro dia sempre é mais difícil, o segundo dia é mais tranquilo e assim vai. Quando você terminou lá, como foi, antes de falar como terminou, lá no dia da prova, no primeiro e no segundo dia, você, na maioria das estações, lógico, tem uma estação ou outra que é mais complicada e tal, mas de forma geral, quando você terminava o dia, você sentia que tinha ido bem, que era o que você, que seguia o padrão que você tinha estudado, ou estava desesperançada? Como é que foi? Não, assim, realmente, uma coisa importante que várias pessoas me falaram e que ajudou muito foi de que o primeiro dia é terrível. Que você sai de lá arrasado, tem gente que não quer nem fazer o segundo dia, né? Porque acha que ali reprovou. Então, assim, essa orientação é muito importante. Você tem que saber lidar com aquilo e achar normal ser um dia ruim, né? Que o outro dia é o dia de conseguir se reerguer. Então, o primeiro dia foi isso, assim, eu sei que eu fiz o que eu podia ter feito, eu segui o esqueleto, né, como você ensinou. A estação de medicina preventiva pegou muito ali, porque na hora que você entra de cara, você tem que descrever os achados de uma imagem, e você não está preparado com aquilo, você está preparado a ler um texto, dizer as tarefas. Então, assim, de cara, uma coisa fácil você trava, porque te tirou do que você estava preparado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tentei encaixar naquela estação o que eu aprendi no esqueleto, eu tive que me apresentar. Não era um atendimento a uma pessoa diretamente, né? Era uma entrevista com um agente indígena. E aí eu tentei encaixar o esqueleto naquela situação, né? Perguntar o nome da pessoa, qual é a profissão dela, o motivo daquilo. E, assim, de certa forma, as perguntas, mesmo fazendo em terceira pessoa, porque dizia, mas como é a situação, né? Como é a alimentação, né, da população indígena daqui, como são os hábitos. De certa forma, o esqueleto ele teve que ser adaptado, mas se encaixava. Não assim, perfeitamente como a gente estudou, mas a gente tinha um norte para seguir. É diferente de você entrar numa estação e não saber nem para onde ir, né? O esqueleto ele te dá aquele norte, direcionamento, você sabe que, por mais que você esteja perdido, você tem ao que recorrer, né? Que é ele. Então, assim, o primeiro dia foi, para mim, foi ruim na questão do tempo. O INEP, como eu falei, pregou essa, né? De apertar o tempo. Na verdade, apertar não, né? De colocar mais coisas do que caberia no tempo. Não sei se foi uma queixa de todo mundo, mas a gente sentiu isso, porque não era só um problema que aquele paciente tinha. Ele tinha 3, 4 situações que você tinha que agir ali em cada uma. Então, assim, isso toma muito tempo. Você leva 2 minutos para ler o texto,
você leva tempo para fazer a anamnese toda. A questão de aferir a pressão me tomou, com certeza, mais de 2 minutos ali. Então, o tempo pegou, sabe? Mas, assim, eu sei que eu fiz o que eu pude fazer. E era assim que eu pensava, né? No segundo dia, eu coloquei na mente que eu tinha que fazer aquilo, que eu me preparei, e que era um novo dia e a gente estava ali para vencer aquilo, né? E foi assim, a gente, não vou dizer que eu saí feliz da vida, realizada, achando que foi, porque eu acho que ninguém sai assim. Talvez saia, né? Mas assim, para nós que foi o primeiro contato, eu principalmente que fiz a prova de manhã, passei o dia lá de castigo, foi bem cansativo, né? Você fica refletindo muito o que é que podia ter feito. Mas assim, todos os conselhos que você me deu, principalmente em relação a sair de uma estação, esquecer tudo que passou ali e partir para a próxima, foi crucial, sabe? Eu acho uma vantagem muito grande você não martelar aquilo. Graças a Deus, até no curso, eu não tinha esse perfil de ficar moendo na minha mente. No final do dia, sim, né? Que eu estava em casa. Mas isso ajudou muito. Assim, todos os conselhos que você deu, que eu consegui seguir, foram muito importantes. Assim, valeu demais. Aí você aprovou. Chegou lá, mas como foi quando você viu aprovada? O que foi que passou pela sua cabeça? Então, não foi nem eu que vi, né? Eu estava tomando banho, e aí Tiago me chamou, né? Meu esposo. Ele falou, vem cá. Aí eu cheguei no quarto, ele estava chorando. Eu fiz, o que foi que aconteceu? Aí ele fez, saiu o resultado. Eu fiz, meu Deus. Aí ele dizia os dois, e chorando. Eu fiz, meu Deus, não acredito não, reprovamos. Nós dois reprovamos. E não, os dois tinham aprovado, graças a Deus, né? Assim, a gente ficou muito feliz. Saiu correndo para ligar para a família, para os pais, a todo mundo que podia, para quem pudesse, assim, que esperava essa notícia, né? A gente saiu informando aqui a todo mundo compartilhou e festejou muito, foi muito bom, alegria imensa. A Eita, gente espera a vida inteira, a gente espera esses anos todos por isso, né? Foram 8 anos no total, aguardando por esse resultado. Então, assim, a gente vê que todo o nosso esforço, tudo que a gente abriu mão, né, de fazer, de vida social, de vida em família, de lazer mesmo, valeu a pena, né? É um troféu. o que é que falavam para você quando você estava lá na faculdade? O que falavam do Revalida? Lembre, porque muitas vezes quando a gente está na faculdade, as pessoas chegam assim e dizem, porque o Revalida é isso, é aquilo. Eu lembro que na minha era terrível, todo mundo só falava impossível. É. O que falavam para você e o que você gostaria de falar para quem vai fazer a prova do Revalida? Se é diferente do que te falavam ou é igual ao que te falavam? Então, quando a gente está na graduação, a gente já entrou, na verdade, foi fazer o curso na Bolívia sabendo que teria que fazer o Revalida, que teria que aprovar. Então, assim, a gente sempre teve consciência disso, não foi uma surpresa ter que fazer Revalida, né? Então, acho que você já saber, ter consciência que você tem que se esforçar desde a graduação, né? O máximo possível, de você ter aquilo em vista, né? A aprovação do Revalida, ter aquilo em mente, é muito importante, né? Acho que tem muita gente que não leva a sério, mas uma hora a ficha cai e ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Mas, assim, a gente já tinha essa ideia desde quando a gente foi. E, realmente, assim, é muito difícil, reprova muito, sempre sai porcentagens de cada edição, né? Mostrando que 3% aprovou, que 12% só. Então, assim, são porcentagens muito baixas e aquilo desanima, de certa forma, né? Mas a gente tinha amigos, né, de semestres mais adiantados, que sempre conversavam com a gente, tudo, né? A gente no quinto, eles já no internato. Então, assim, a gente sempre tinha uma visão de quem estava mais à frente, né? E a gente viu essas pessoas aprovando no Revalida. A gente viu, eles fizeram a primeira etapa, fizeram a segunda, aprovaram, alguns de primeira, outros não. Mas a gente sabia que era possível. Não é uma coisa impossível. Então, se é possível, a gente vai correr atrás, né? Se fosse impossível, meu Deus, acho que ninguém faria. Mas como é possível, tem pessoas que aprovam, a gente vai correr para também entrar nessa estatística aí, né, de aprovação. Fazer E parte foi dos isso. Assim. 3%, né? Fazer parte dos 3%. Foi isso. A gente, acho que a mente da gente ajuda muito, sabe? Se preparar para pensamento positivo. E também não só esperar que Deus, né? Meu Deus, eu queria tanto aprovar. Certo, mas você está fazendo por onde? Você está se dedicando? Você está praticando? Está correndo atrás? É isso, né? A gente faz a nossa parte e ele faz a dele. Muito bem, Então, doutora.
quero agradecer muito a sua participação. Muito bom conversar com você, saber da sua experiência. E queria parabenizar pela sua aprovação, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente rala. Como você falou, 8 anos que a gente dedica na nossa vida para isso. E ainda foi bom para você. Você terminou e já fez. E tem gente que passa anos ainda para fazer, ainda tem problema. Ou seja, resumindo, é muito tempo. Então eu quero lhe parabenizar. E queria que você falasse suas considerações finais para a gente encerrar a nossa live. Certo. Então, primeiramente é isso, né? Assim, a gente ficou muito feliz com o resultado. A gente tem uma bagagem, né, de pessoas que entraram na nossa vida nesses últimos tempos, né? Pessoas que se tornaram nossos amigos, que a gente nem imaginava, a gente conheceu, né, no internato, por exemplo, que foi essa que eu falei, né, Maíra, ela orientou muito a gente. E assim, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, né? A gente chegou até você por intermédio dele. Então, estava tudo escrito, assim, acho que não tinha como ser diferente. Foi maravilhoso, né? Você é uma pessoa incrível, uma pessoa de coração muito bom. Como o Tiago falou, né? Lá no último dia, fez uma oração com toda a sua história, sabe? Foi muito importante para nós a sua contribuição. A gente vê que você não faz isso pela questão do dinheiro, né? Como muita gente não pensa no outro, só no outro, em ajudar pessoas. Eles pensam na questão financeira. Você não, você pensa em ajudar pessoas. A gente sente isso, né? Então, assim, você abraçou a gente, foi incrível, assim, eu não tenho palavras para dizer, sabe? A todo mundo que me perguntar, pode ter certeza que você vai estar lá o seu nome. Entendi, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada. Você sabe, eu fiquei muito feliz quando falei com o Tiago, ele falou que vocês tinham aprovado, os dois tinham aprovado. Eu digo, eita, meu Deus do céu, tem que vender curso para casal. Porque quando é casal, o casal aprova os dois. E é bom demais. Mas eu fiquei feliz demais, feliz demais. E é como você falou, para mim a maior alegria, e eu falo isso lá no curso, só tem 2 pessoas que querem muito ser aprova. Um é você e outro sou eu. Eu fico feliz demais. Falei para o Tiago, falo para você, quando vocês aprovam, vocês falam para mim que aprovaram, é como se eu revivesse o sentimento da minha aprovação e tivesse mais um pouquinho desse sentimento. Então eu gosto mais. E tanto é que a parte do curso prático é o que mais me dá trabalho, é o que mais me dá dor de cabeça, mas é o que eu mais gosto de fazer. Porque é o único momento onde eu conheço vocês, onde eu tenho contato com vocês, onde eu estou lá 3 dias com vocês, a gente passa tempo junto. Então é maravilhoso. Espero ter tempo de fazer isso muito tempo na minha vida ainda. Então eu quero lhe agradecer mais uma vez, lhe parabenizar e dizer que agora é só alegria. Trabalho, residência, é tudo. Já sabe que residência vai fazer, se vai fazer residência, se vai começar a trabalhar agora, o que é que você vai fazer? Então, eu não sei ainda os próximos passos, né? Eu penso em fazer ginecologia obstetrícia, mas a ordem de que vai acontecer, as oportunidades como vão surgir, né? Que eu não sei ainda. E também, de repente, muda também, né? Para outra área. Eu começo a conviver muito, a ter experiências em outras áreas e acabar gostando também. Então, assim, eu não coloco muito determinado, não, sabe? Deixo bem aberto e o que tiver de ser será. Entendi. Meu amiguinho que assistiu a live, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês, ilumine o caminho de vocês, que vocês tenham ótimos resultados na vida de vocês. Nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos.